Na aviação global de caça, sempre existiu vários modelos de caça que foram considerados icônicos, sendo no setor oriental ou mesmo no setor ocidental, sempre tivemos vários modelos que chamaram a atenção, não só pela robustez, mas também pelo design e também pelo que eles eram capazes de fazer. Nos meados da década de 80, Brasil e Itália fizeram um consórcio interessantíssimo chamado de AMX Internacional, ao qual rendeu um fruto chamado Caça AMX. A aeronave essa que foi utilizada pelos dois países com maestria, cumprindo o serviço de maneira muito interessante, e a aeronave tem o respeito dentro de todo o setor de caça global. Todos reconhecem a sua capacidade e também reconhecem a qualidade do vetor. Foi o primeiro avião de caça realmente feito por empresa brasileira a entrar no serviço e ele está presente ainda hoje no Brasil em pouquíssimas unidades e será aposentado já no ano de 2028, como segue algumas estimativas. Já o AMX italiano será aposentado já no próximo mês de abril. Sendo assim, está muito perto do final toda uma história do setor da aeronáutica entre Brasil e Itália e principalmente dentro da Força Aérea Italiana, já que ele vai aposentar no próximo mês. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje vamos falar um pouco mais sobre o projeto do AMX e por que essa aeronave se tornou tão interessante e muitos países estudaram as suas capacidades para produzir posteriormente aeronaves parecidas. O caça MX, ele que é um caça subsônico, porém é um caça que tem uma capacidade muito grande de carga, consegue carregar várias toneladas de bombas, então sendo muito útil para as duas nações. Muitos perguntam por que esse caça, apesar de novo, entrando no serviço em 1989, já entrará em total aposentadoria nas duas nações, e se ele não merecia receber mais atenção e uma modernização mais duradoura, com novos sistemas mais adequados para o século XXI. E por que caças bombardeiro entraram em total declínio nos últimos 20 anos? A primeira pergunta a ser respondida é que hoje surgiu uma nova família de caça denominado como caças de multimissão, como é o caso do Eurofighter Typhoon, ao qual substituirá o MX italiano, e também é o caso do caça F-39 Gripen, ao qual substituirá o AMX A1 do Brasil. Ambos os caças podem fazer todas as funções do AMX, porém com muito mais qualidade e também velocidade. São caças supersônicos que têm maiores capacidades para combates eletrônicos, além também de poder combater outras aeronaves de modo muito mais fácil que aproxime desse tipo de avião. São aeronaves de geração 4++, estão muito próximos do que há de mais tecnológico dentro de todo o âmbito da aviação global, comparando em alguns parâmetros até mesmo com aeronaves de quinta geração. Então, aeronaves como a MX, infelizmente, entraram já no estado de estarem obsoletos, apesar do que eles poderiam ser utilizados para outros fins, como acompanhamento e missões de bombardeiro acompanhado dos caças que são mais modernos, como lá na Itália, o Eurofighter e aqui no Brasil, o F-39. Mas não é isso que irá acontecer, visto o maior problema de todos. Mesmo que Brasil e Itália quisessem manter os seus AMX funcionando por mais tempo, tem um problema da reposição de peças e também o problema da segurança estrutural da aeronave. Essas aeronaves não foram feitas para perdurar por muitos anos. Elas foram feitas para cumprir o serviço, receber algumas modernizações, mas infelizmente essa aeronave não foi vendida para vários países, como é o caso do F-16, que tem mais de 50 anos, mas está totalmente operacional. A aeronave tem poucas unidades, então teve poucos estudos para a base de manutenção e também para a base de evolução, não tendo então para onde ir com esse tipo de aeronave. Tentar mantê-la no serviço se tornaria tão caro que era muito mais simples substituí-la
por outros aviões. O AMX-A1 ele é um caso muito interessante aqui no Brasil, visto que a Embraer poderia posteriormente ter fabricado outra aeronave utilizando o conhecimento o que tem nesse avião, mas isso não aconteceu. A Embraer partiu para outros tipos de aeronave, principalmente para usos civis, e hoje a Embraer tem uma parceria com a Saab para o desenvolvimento e a absorção de tecnologia do F-39 Gripen. Sendo assim, caças como o AMX-A1 aqui no Brasil, com o AMX lá na Itália, eles não conseguem ter mais para onde ir. Por isso, então, muitas pessoas ficam pensando que essa aeronave foi cedo demais, mas infelizmente eles acabaram chegando num beco sem saída, tanto no setor tecnológico quanto no setor operacional. Então, espero que tenham gostado do vídeo. O MX-A1 realmente é uma aeronave icônica, vai ficar para a história, mas infelizmente, brevemente será aposentado na Itália e posteriormente também sendo aposentado no Brasil, dando lugar para novas aeronaves muito mais tecnológicas e também muito mais fáceis de serem mantidas. Até uma próxima, deixe seu comentário que é importante, fale o que você acha sobre o MX e valeu!